Este programa tem o apoio de Betclic. Começa mais uma jornada da Liga Portugal Betclic. Aqui não há meio termo. As equipas não jogam bem nem mal. Antes, pelo contrário, são remates rasteiros, a meia altura, por cima da barra. Em estádios bonitos, modernos, arejado, fica na retina um cheiro de bom futebol. Liga Portugal Betclic, em nome do futebol. E está no ar mais um Sem Falta da Rádio Observador. Vamos rumar a mais uma sessão de análise ao trabalho da equipa de arbitragem desta feita em noite de Liga dos Campeões. Foi François Letexia, o árbitro francês, que apitou o empate do Sporting frente ao Arsenal a 0 bolas, empate que, do ponto de vista desportivo, deixou o Sporting pelo caminho nesta Liga dos Campeões. Mas vamos ao âmbito disciplinar. Pedro Henriques, muito bem-vindo. Vamos lá, boa noite. Temos aqui um árbitro que não mostrou muitos amarelos, mas temos aqui, ao minuto 13, um lance em que se queixaram os adeptos do Sporting, aqui também que fomos ouvindo ao longo desta emissão, de um alegado penalti cometido sobre Jenny Catamo na área do Arsenal. Haveria motivos para isso, Pedro? Sim, e eu hoje, antes de responder aos casos, vou fazer uma introdução e vou ser rápido para relembrar o seguinte: realçar que na UEFA estes lances e de área têm merecido cada vez mais atenção, porque a tendência é que, sobretudo a utilização das mãos, que não é este caso, que vai ser mais à frente, empurrões, agarrões, mas também, vamos chamar os contactos, e este é um lance de contacto pé no pé, só são punidas quando houver, e aí está a filosofia da UEFA, causa evidente e consequência direta, clara e inequívoca, para o árbitro punir e, sobretudo, para o VAR intervir. Não querem aquilo que eles chamam soft penalties, ou seja, pequenos penaltis, vamos dizer assim, soft no sentido de contactos ligeiros. Ou também podemos chamar-lhes daqueles penaltis que muitas vezes acontecem no Campeonato Português, ou que são obviamente penaltis no Campeonato Português. Porque depois há aí um bocadinho de diferença na maneira como muitas vezes depois em Portugal se interpretam esses mesmos lances. Isto porque a UEFA sabe, por um lado, que os atacantes cada vez mais, em função de saberem que estão a ser vistos e revistos, e VAR e TV para o próprio VAR, aproveitam-se muito destes toques, e que sentem muitas vezes para cair, para se projetar, ou seja, aquilo que é o claro e óbvio que está inerente ao protocolo VAR, como nós sabemos, também passa a estar cada vez mais na tendência e nas indicações que são dadas aos árbitros no plano internacional, sobretudo nestes contactos de área. Podemos não concordar, mas é isto que a UEFA cada vez mais tem como referência e doutrina. E, portanto, nós hoje temos dois lances que se encaixam perfeitamente, por razões diferentes, mas que se encaixam perfeitamente nesta doutrina. O minuto 13, ao minuto 13 com este do Jenny. É este do Jenny Catamo, em que o Piero Hincapié dá um toque com o pé direito no pé esquerdo do Jenny Catamo, que não cai de imediato. O Jenny Catamo faz mais, digamos, dá mais um passo e coloca por duas vezes dois apoios no chão. E só depois, e este depois, claro que estamos a falar aqui de 2 segundos, ou seja, percebe-se que se houvesse aquilo que é a causa e efeito, a tal consequência, levou um pontapé no pé e ficou desequilibrado, normalmente a queda era imediata. E ele, e é isso que é a imagem que ele passa, que mesmo havendo aquele contacto não foi suficiente para a queda. E que depois, talvez por sentir que já não tinha hipótese de tirar o melhor partido da jogada ou da bola, acaba por se deixar cair. E este tipo de contacto insere-se exatamente naquilo que estamos a dizer. Portanto, se um jogador realmente é rasteirado, ou seja, se há aquela intensidade, se há tal causa e efeito, o jogador automaticamente, quando isso acontece, fica fora da jogada, fica fora do lance. Não chega à bola, perde a bola, remata defeituosamente, remata com dificuldades, não remata, o que quer que seja. E foi esta análise que o árbitro fez em relação a este lance, quase uma queda ao ralantinho e a posterior, e eu dou como válida, exatamente neste conceito, nesta interpretação, válida a decisão da equipa de arbitragem de não ser penalti. Na primeira parte temos apenas mais um lance, minuto 42, na tua opinião, faltou um amarelo para Saliba, sendo que os amarelos demoraram a sair do bolso do árbitro francês. E é o único senão que vou pôr neste jogo, realmente, porque o Saliba deixa de forma muito deliberada a mão esquerda para trás, e acerta em cheio, por acaso não foi com a mão toda, depois também tem azar o Jenny, é com um dos dedos que mete-lhe mesmo dentro do olho direito, quer dizer, entra mesmo pelo olho direito, pronto, aliás ele ficou-se a queixar muito do olho. Mas repara, não é só por esse contacto, podia ser com a mão inteira, podia ser só com 2 dedos, é a maneira como ele, com a bola muito à frente, e quando se para a imagem a bola está completamente fora, está ali a 5 metros à frente do jogador do Arsenal, e mesmo assim ele tem esta necessidade, e os jogadores fazem muito isto, que é
para marcarem a sua posição, para não permitirem o contacto ou chegar próximo dos adversários, a utilização das mãos e dos braços, sobretudo ao nível da cara, da cabeça e do rosto. E, portanto, estas situações são punidas, não houve agressão, obviamente, mas são negligentes, são antidesportivas e são punidas com cartão amarelo, que não foi. Depois, já na segunda parte, ao minuto 65, temos um lance que eu acredito que seja muitíssimo semelhante àquilo que discutimos no minuto 13, que é um lance na área do Arsenal mais uma vez. A bola sobra para as costas da defensiva, aparece Maxi Araújo, que não estava fora de jogo, e depois, quando está quase a cabecear a bola, homem isolado, acaba por, depois de um contacto nas costas, cair. Ora, este contacto terá sido suficiente para o penalti que ficou por marcar? Ou, na tua opinião, fez bem o árbitro em não marcar nada? Começando por aí, o VAR iria sempre seguir as indicações que o árbitro desse, ponto final, marcando ou não marcando, não seria meter no lance, porque a partir do momento que tens contacto de mãos nas costas, vais entrar no patamar da causa e efeito, consequência, intensidade. E o VAR, nesse caso, nunca pode controlar uma decisão de não penalti ou de penalti, porque as imagens que vai mostrar, por um lado, não consegue mostrar a intensidade. É basicamente isso. O Mosquera realmente arrisca, qualquer jogador arrisca quando coloca as mãos no adversário, em qualquer situação, aquilo que estávamos aqui a falar há pouco. Realmente, estando por trás e colocando, a primeira sensação que eu tenho é que realmente o Maxi Araújo é tirado da possibilidade de cabeceamento, mas depois há as repetições por trás da baliza e aí eu mudo um bocadinho a minha opinião. Portanto, se ele não sofre aquele contacto, ele não chegava à bola. Portanto, a primeira impressão que eu tenho na jogada é que ele foi retirado do lance por causa dessas mãos nas costas. E depois há outro aspecto, é que quando, por isso estive ali a fazer frame a frame, quando as mãos são colocadas nas costas, o Maxi Araújo já está inclinado e projetado para a frente. Ou seja, não é por efeito das mãos que ele se vai desequilibrar. Ele já vai desequilibrado. E assim que sente o contacto, projeta-se e percebe-se com as repetições por trás da baliza que ele não chegava à bola. Portanto, se acrescentarmos a isto o modo UEFA, que estive aqui a falar no início, eu vou dar com boa decisão de não penalti, há risco, é um lance sempre de interpretação, difícil. Confesso que a minha primeira impressão foi de penalti, aliás, expressei-o aqui, mas depois com calma vou ver as repetições, vou ver todos estes fatores que não consigo fazer no direto, obviamente, e portanto a minha decisão é de não penalti. Temos depois, ainda neste jogo que não teve muitos lances, os amarelos, agora vamos ser amarelos, a começar para os dois treinadores, mas a começar por Arteta ao minuto 70. Sim, não há nada a dizer, o árbitro tem só aqui uma coisa interessante, é que faz um gesto de segunda vez com o dedo, portanto não é por só este momento, portanto já teria havido outra. Independentemente do que ele tenha feito, fê-lo duas vezes. Exatamente, e portanto não, é protestos, basicamente pela questão dos protestos, e portanto não há nada a dizer, só que é curioso que o árbitro mostra um amarelo dentro de campo e dois fora de campo e aos dois treinadores, não é normal. Temos depois dentro de campo, 1 minuto 79, amarelo sobre Maxi, que fez uma falta, e a falta onde era inevitável, até porque percebemos que este árbitro não era particularmente fã de mostrar os cartões, só mesmo portanto, ele tem uma média abaixo de 3, exatamente. E o cartão amarelo é bem mostrado. Eu na altura no direto não me expressei muito em relação a este lance porque me faltava ali ver melhor a repetição que foi dada muito rápida, mas depois com calma vi, foi um pisão de frente, Maxi entra fora de tempo, pé esquerdo de frente, pisa, portanto é pisão, o pé esquerdo do Doman, aliás, do Max Doman, e é uma entrada negligente, passível de cartão amarelo e, portanto, bem aqui, nada a dizer. Temos depois, ao minuto 94, o amarelo para Rui Borges, pelos mesmos motivos de que Arteta. Não foi bem protesto, foi por estar fora da zona da ação dele. No fim, a dar as ordens finais, não é? Exatamente, a Stéphanie Frappart, que era a quarta árbitra francesa, até aparece na fotografia ao lado dele, portanto, já estava lá no banco a dizer para ele não sair dali, obviamente que, enfim, o treinador do Sporting era o lance final, perto disso, estava ali a dar indicações, portanto, num jogo desta intensidade, ele sabe lá se está fora da área técnica ou dentro da área técnica. De qualquer maneira, a equipa de arbitragem achou que era para punir, também na repetição não dá bem para perceber se ele já estava muito fora ou não, já tinha ido, já tinha vindo, portanto, praticamente só mostrar o banco quando está lá a quarto árbitro e quando o árbitro está mesmo a correr para lá para mostrar o cartão amarelo. Por isso, eu, em relação aos treinadores, nada a dizer, vou dar sempre com boas decisões, sendo que o do Arteta é por protestos, o do Rui Borges é por estar fora da zona técnica. E que nota merece a equipa de arbitragem liderada por François Letexier, Pedro? Sim, 6. Vou dar 6, já ali aquela falha disciplinar, não fiquei muito fã, claro que eu estou a analisar este jogo hoje, não estou a analisar em relação ao outro, mas não fiquei muito fã depois do jogo que ele fez no Benfica Real Madrid, em relação a este árbitro francês. De qualquer maneira, nota 6 com base sobretudo no seguinte, não dou 7 porque há aquela questão disciplinar, o jogo também foi simples, os jogadores não complicaram, o árbitro tem o privilégio de
tem o privilégio, não, teve como nota privilegiar o contacto físico, deixar jogar, e eu acho que isso é sempre de louvar, basicamente, mas pronto, temos esta questão que eu falei aqui dos contactos que eu vou dar com boas decisões. Não concordo muito que os 4 minutos finais foram pouco em relação àquilo que o jogo merecia, até porque tivemos aquela lesão. Estava-me aqui a lembrar do jogador que saiu lesionado. Eu acho que foi o Madueke, que recebeu assistência e que depois foi substituído, e depois acrescentarmos pelo menos os 2 amarelos, um ao banco, um em campo, e depois com as 5 paragens para substituições, onde entraram 9 jogadores. Obviamente que este era o jogo, em termos normais, para ir aos 6 minutos, mas enfim, são pequenas coisas de nada, mas de qualquer maneira, nota positiva, nota 6, é um jogo com 18 faltas, apenas um cartão amarelo. O árbitro tem este mérito, já tinha tentado fazer isso na Luz com o Real Madrid, deixar jogar e privilegiar o contacto físico. Não teve lances muito difíceis de analisar, acho que os analisou bem, mesmo com aquela dúvida maior do lance do minuto 65. De qualquer maneira, uma arbitragem positiva. Não vi, não é que isso seja relevante ou importante, mas não vi, pelo menos em termos oficiais, ninguém do Sporting a comentar ou a falar, nem jogadores a protestar relativamente à questão da arbitragem, e portanto, isso também é um sinal de quem lá esteve dentro sentiu que não foi por aí que o Sporting eventualmente não conseguiu outro resultado. Nota 6 para a equipa de arbitragem no jogo do Arsenal Sporting. Pedro Henriques, nosso áudio-árbitro, acompanhou connosco este Arsenal 0, Sporting também 0, jogo que dita o Sporting pelo caminho nesta edição da Liga dos Campeões. A arbitragem de Françoise Letexier, que merece nota 6. Pedro Henriques, estamos de regresso para mais sessões de áudio-arbitragem no domingo. Amanhã, pois é verdade. Amanhã temos aqui Porto. a Liga Europa, Futebol Clube do Porto Nottingham, ou neste caso Nottingham Futebol Clube do Porto Nottingham, e depois novo encontro marcado também no domingo para esse derby, e depois também para o Futebol Clube do Porto. O que não falta é momentos para ouvir o Pedro Henriques, que também se junta sempre a nós no Campeão. Um grande abraço, Pedro. Um abraço, obrigado. Este programa tem o apoio de BetClick.